Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. E olha só, tem sido uma experiência maravilhosa esse programa, tá? Eu recomendo, inclusive, se você chegou agora, que você assista os anteriores no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você consegue. Se você acessar o canal pelo computador, você vai ter uma segunda lupa dentro do canal, para você procurar os conteúdos do canal. Coloca lá, Batismo com o Espírito Santo, e a playlist vai aparecer para você, e você vai ter a oportunidade de assistir todas as edições a partir da primeira edição, a partir do primeiro programa que foi transmitido aqui na plataforma do YouTube, para você, obviamente, que tiver no YouTube. Seja bem-vindo ao nosso programa, e você que vem acompanhando a sequência sabe que nós fizemos uma série sobre o batismo, sobre as operações do Espírito Santo, de maneira mais clara, no Velho Testamento, né? E entramos no programa anterior a operação ou a ação do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus, sendo que a gente começou pelo anúncio do nascimento, ali uma demonstração clara de que era o Espírito Santo que estava gerando Jesus, era o Espírito Santo que estava agindo, estava revelando, estava anunciando o Senhor Jesus, ali no momento em que os pais biológicos, vamos assim chamar de Jesus, tomaram ciência de que Maria estava grávida, havia concebido do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Agora a gente dá um salto, né? Porque nosso tempo é limitado, a gente dá um salto 30 anos à frente para a experiência. Você viu também no programa anterior, vocês me perdoem, vocês viram no programa anterior o batismo de Jesus, né, 30 anos depois, e agora nós vemos aqui o ministério de Jesus, tá? Nesse salto que a gente está fazendo, para a gente abordar alguns aspectos claríssimos, há diversos outros, mas a gente escolheu alguns para você ter ciência sobre a operação do Espírito Santo na vida de Jesus. Vamos lá, vamos agora para os pastores que estamos aqui, porque a gente precisa dar sequência, e vamos objetivamente o comendo pastor Antônio Carlos Peixoto. Pai Senhor. Bem, querido Pai Senhor, você, Pai Senhor o Wallace e demais irmãos, a Pai Senhor Jesus. Pai Senhor, pastor Wallace. Pastor Dias, Peixoto e os irmãos. Vamos lá, Wallace. Jesus foi batizado, vimos isso no programa anterior, né, nas águas ali no Rio Jordão, e João tem aquela visão do Espírito Santo na forma de uma pomba descer sobre Jesus. Agora a gente está no ministério propriamente de Jesus, e há um texto que você vai ler, eu peço que você leia e já, se quiser, pode fazer um comentário sobre esse texto. Então, o texto está em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 18, que fala dessa forma: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência, Wallace, foi quando Jesus ele estava no templo, na sinagoga, e ele foi lhe dado o livro do profeta Isaías, né? E ele então faz essa leitura dessa citação profética de Isaías. O primeiro aspecto aqui, né, ele menciona aqui no verso 18, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, né? Então, ali já estava mostrando que tudo ali estava dentro de um projeto elaborado pelo Pai, né? Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa mesma missão, né? Extraordinária aqui, mostrando esse aspecto, né? E ele deixa claro que é a missão dele, que era evangelizar, né? Libertar o homem, anunciar um reino diferente, né? Verdade. Um reino poderoso, um reino que estava para a humanidade de um modo geral. E quando anuncia, ele faz questão de dizer, ó, e tudo que está escrito aqui no livro de Isaías se cumpriu hoje, porque ele era a profecia, né? Ele era a própria profecia, né? Verdade. O interessante é que o Espírito Santo deixava a cabeça daquele povo completamente confusa. Ele entra na sinagoga, olha a situação. Entrou na sinagoga, como ele ia, né? Ele era judeu, e
foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, verso 17. E abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito, o que o companheiro leu, o Senhor está sobre mim e tal. Deram um rolo de livro para ele. Ele abriu, né, que é uma bênção que nós temos, né, de ver na palavra todas as coisas, consultamos a palavra para tudo. Ele abriu, estava escrito a seu próprio respeito. E ele começa a falar agora e mostrar o lado profundamente espiritual dessa palavra. Então, quando ele fala que ele veio sobre mim evangelizar os pobres. Ora, que pobre é esse que ele veio evangelizar? Então, o rico não pode receber a palavra? Pobre de espírito. É o pobre necessitado. Necessitado. Somos nós. Uhum. Miserável, pobre que nós somos, né? Ele enviou a curar, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. É aquilo que o homem está cativo, está preso. Tem uma prisão aprisionando o homem. Porque quando ele peca lá no Éden, Deus coloca o homem dentro desse tempo que é uma prisão para ele. Nesse tempo ele nasce, cresce, cria família e aqui ele morre, não tem como sair. E um dia o próprio Jesus falou pelo Espírito, eu sou a porta. Porque agora ele estava deixando o homem só através dele. Ninguém mais, nenhum dos profetas, nenhum desses filósofos, ninguém mais falou que ele é a porta. Ele é a porta para o homem sair dessa vida que o homem leva, está cativo, né, para ir para um mundo que tem liberdade. Dá vista aos cegos. Quer dizer, então, o homem é cego, Deus cura, lógico que cura, nós sabemos disso. Pode curar à vontade, ele é poderoso. Mas essa cegueira aqui não é a cegueira física só, não. Liberdade aos oprimidos, anunciar, e agora o grande projeto do Senhor, além de salvar o homem, é anunciar para o homem o ano aceitável do Senhor. É anunciar agora que o projeto vai ter um final, o Espírito Santo está presente agora, está mostrando que tem um fim esse projeto, que é o arrebatamento. Então Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, ele falou, eu vou fazer isso aqui. Eles não entenderam nada, mas a igreja hoje pelo Espírito consegue entender tudo isso. Pode falar, Jesus. O projeto como um todo, né? Quer dizer, daquilo que Jesus fez, daquilo que o Espírito Santo fez até o arrebatamento. Senhores, Tá tudo ali. pelo Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para vocês hoje aqui. Primeiro que eu estou cheio do Espírito Santo, porque o Espírito está sobre mim. Né? Então, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Um projeto está acontecendo, a mensagem será pregada e o ano aceitável do Senhor vai chegar. Interessante que quando ele fala ali que hoje se cumpriu, né, ele menciona o profeta que era muito respeitado. Ele menciona Isaías. Então, ali estavam os judeus. Então, ele começa, é inquestionável. Uhum. Aí ele fala tudo que o projeto que eu vejo. Aí fala, esse projeto que Isaías profetizou, que vocês tanto gostam, sou eu. Está se cumprindo agora. Sou eu. É tanto isso que eles, a palavra depois diz que eles, e todos eles davam testemunha, e eles que não é esse não é o filho de Jessé? De José. De José? É. Esse não é o filho de José? Quer dizer, como é que pode ser? Esse, como você falou, deixou todo mundo atordoado, né? Ele é o filho de José, como é que ele é essa profecia? Então, mas é verdade, né? Os homens, né? Até hoje, o judeu está esperando, né? O Messias, né? E ele se revelou, né? Como tal, como é que coisa... E hoje também, né? As pessoas sabem, olha aqui na Bíblia que Jesus, mas as pessoas... não consegue. Se não for a revelação do Espírito Santo, não né? tem jeito. E interessante, tem uma expressão aqui, Wallace, nesse texto que você leu agora, que é o verso 22, as palavras de graça que saíam da sua boca. Graça é um elemento fundamental na salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a experiência real de salvação, isso marca, né, eu peço licença para contar de forma muito objetiva um encontro que eu tive com um colega de criança que pelo menos quando eu o encontrei era evangélico, tem muitos anos,
E que quando eu encontrei, ele estava angustiado porque ele disse assim, éramos 2 jovens, né? Ele disse assim, eu estou angustiado porque eu li que na Bíblia que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Agora eu estou na dúvida da salvação. Olha só, quem tem uma experiência com Jesus não tem dúvida de salvação. Pô. Ele tem uma experiência com a graça, ele tem experiência com a fé, ele tem experiência com o Espírito Santo de Deus, ele vê a operação do Espírito na vida dele todo dia, ele ouve a voz do Senhor, o Senhor fala com ele, o Senhor responde às orações, ele vive, aquele que conhece Jesus, ele não tem dúvida se conheceu Jesus ou não. Porque, guarda, você vai falar, Wallace, deixa eu te interromper aqui, você ia falando, vou te interromper, desculpa. Não, exatamente, porque quando você fala em Jesus Cristo, você não pode dissociar Jesus da Trindade. Sim. E a ênfase agora da Trindade, nos nossos dias, é o Espírito Santo. Então você não pode dissociar Jesus do Espírito Santo. Por isso que o irmão que escreveu, o irmão Lucas, ele escreveu aqui, 22, que você falou, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam da palavra de graça que saía de sua boca. Ora, que graça é essa? É a graça do Espírito Santo. Ele falava, ele era Deus. Eu e o Pai somos um, tá? Ponto pacífico. Mas agora, jogando essa palavra para nós hoje, a palavra que só tem graça quando ela é revelada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Você falar de um Jesus para esta vida, você pode falar, você pode pregar, pode escrever ali, pode fazer o que você quiser. Para essa vida, tá tudo certinho, tá tudo bem. E tem ensinos maravilhosos para essa vida. Agora, quando você fala a palavra revelada pelo Espírito Santo, aí toca no coração, a pessoa sente uma coisa diferente. Ué, eu senti, eu aqueci o coração quando ele falava comigo, quando ele vinha de Jerusalém para Emaús, né? Aí no final eu falei, cara, Coração ardio. não nos ardia o coração quando ele fala, lógico, estava cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo revela os mistérios. E o maior mistério que o Espírito Santo está revelando nessa última hora é o arrebatamento. Glória a Deus. E no Velho Testamento, um dos livros fala a respeito disso, você falou em conhecer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, esse processo de conhecimento não vai acabar só na eternidade. Então, nós vivemos um encontro, mas é necessário que nós continuemos conhecendo o Senhor Jesus mais a mais. Quando a gente vai para a palavra, a gente começa a conhecer as várias facetas, vários detalhes, né? Então, isso é maravilhoso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. O prosseguir, né? O todo só lá na eternidade. Lógico que o prosseguir é um caminho, né? Aí você entra em Jesus de novo. Ele é o caminho. Então você conhece o ato da salvação. E prossegue agora, continua. E você só consegue caminhar se o Espírito Santo estiver presente na sua vida. Glória a Deus. Bom, a gente primeiro deu um pulo de 30 anos entre o nascimento e o batismo e o ministério de Jesus. Agora vamos mais 3 anos para frente, porque agora a gente vai ver também uma evidência do Espírito Santo na morte de Jesus. E aí o texto é Mateus 27, 50, Wallace. Pode ler. Vamos lá. Mateus 27, 50 diz dessa forma a palavra do Senhor. Diz aqui, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Muito bem. E aí, meu amigo, fala. Nesta hora... Agora é aquele momento marcante do cristianismo. É marcante, porque isso aqui, na verdade, o Josias, isso aqui foi marcante para a vida da humanidade, né? O nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus foram fatos que marcaram a vida do homem, porque neste momento aqui o Senhor ele morre e vence a mão. Por isso que ele entrega o Espírito ao Senhor antes. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quer dizer, o Espírito que o Senhor tinha derramado sobre ele, que João viu sendo batizado, ele entrega porque ele tinha que morrer. E com o Espírito Santo ele não ia morrer. Então ele entrega o Espírito ao Pai. O interessante, o Wallace e Josias,
que esta oração o pai atendeu. Ele falou: Pai, paz de mim esse cálice. O pai não deu uma resposta. Glórias a Deus que o pai não respondeu. Porque se tivesse respondido, nós estávamos sem salvação. Isso. Mas o pai não atendeu, o pai ficou calado. Quando ele falou assim: Senhor, em tua mão entrego o meu espírito, o pai pegou o espírito do filho, porque ele ia derramar 50 dias depois. Devolver para o filho, agora na forma de corpo, a igreja. Então, esse momento aqui foi um momento difícil para Jesus como homem. Paz de mim esse cálice. Era a luta que teve a noite anterior, chorou, ficou sozinho, todo mundo lá dormindo e ele clamando porque viu a morte. Você ia falando, pode falar. Não, eu falo o seguinte, Peixoto, que nós hoje glorificamos pela morte, né? Glória a Jesus. E às vezes as pessoas não entendem, né? Eu já vi pessoas falando, mas Jesus, que você está glorificando porque ele morreu. Que se ele não morresse, nós não tínhamos salvação. Nós não tínhamos vida. Tá O perdido. projeto era esse, né? Então, nós glorificamos o Senhor porque ele foi fiel até a morte de cruz, né? Ele até buscou outra alternativa, mas ele sabia que não tinha outra alternativa. Quando ele vai e pede ao Pai, se possível, ele pensa: será que existe uma? Ele falou: não, o projeto é isso. Não é possível. O projeto não tem outro jeito. O projeto era com ele, né? Ele lá, o acordo que ele fez com o Pai lá na eternidade, não tem como mudar, né? Então a morte era necessário, era mistério que acontecesse, né? Então ali estava se cumprindo a grande expectativa nossa, a grande mudança na nossa vida, que foi saber que ele morreu e depois ele ressuscita. Depois ele batiza com o Espírito Santo. Essa é a nossa grande bênção. Morreu, mas glórias ao Senhor que o túmulo está vazio. Amém. Então ele entrega o Glória a Espírito ao Deus. Pai e morre. Mas a hora que ele morre, que ele vai tomar a chave da morte, ele estava cheio do Espírito Santo de novo. O Espírito Santo tinha que estar com ele, porque ele tinha que ter essa vitória, ele tinha que romper com a morte, pois ele chega no sepulcro e encontra o túmulo vazio. E está vazio até hoje. Glória a Deus. Há um aspecto que eu queria chamar a Aleluia. atenção aqui, muito interessante também nesse contexto, é que eu gosto muito de sempre abordar aquele texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem que Deus tem preparado. Foi. E isso é algo que, na nossa limitação humana, muitas vezes nós temos dificuldade de alcançar. Eu acho muito interessante que, quando eu fui à Amazônia, primeira vez, na Missão Amazônia, e que eu naveguei num rio onde você não enxerga as margens, e que você tenta explicar isso, quem não tem uma referência visual disso não consegue, é difícil de imaginar. Então, como nós nunca estivemos na eternidade, nós não conseguimos dimensionar a glória, a maravilha. Temos noção. Não existem palavras no vocabulário possíveis de descrever a maravilha. O apóstolo João, quando ele escreve o Apocalipse, ou o próprio Ezequiel, Daniel, os profetas, eles começam a buscar elementos de comparação. Era como se fosse, parecia como, porque a glória de Deus é tão maravilhosa. E o Senhor Jesus, voltando aqui ao nosso propósito, aquilo que está, a perspectiva do que nós estamos abordando. O Senhor Jesus, quando ele vai à morte da cruz do Calvário, quando ele, na sua condição humana, ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando ele vai à morte, quando ele se entrega, ele se permite, né, ser preso e morrer, ele está dando para nós um exemplo de que a bênção, o projeto, a glória de Deus é tão maravilhosa que até mesmo a morte é aceitável para viver esse projeto. Não há limites. Não há limites do homem. O homem pode trocar tudo, até esta vida, pela vida eterna que Deus preparou para nós, pelo projeto. E Jesus, ele ensinou isso com a própria morte. Glória a Jesus. A eternidade, né, Josias e demais irmãos, é algo que o Senhor escondeu completamente. Não tem esse... Pode olhar o Pentateuco todo, a Torá, né, como o judeu chama, não há explicação, não há menção
de vida e muito menos vida eterna. Aqueles que viram não puderam falar. João, escreve só que eu vou falar para você que está vendo aqui. Paulo teve um arrebatamento que ele falou, tem coisa que eu não tenho como falar. Deus escondeu da gente completamente aquilo que se passa na eternidade de uma maneira que vai ser... Nós vamos ter, com toda a permissão dos companheiros aqui e dos irmãos que estão nos assistindo, eu tenho um entendimento de que nós vamos ter uma grande surpresa na eternidade, entre outras. Uma grande, maravilhosa surpresa. É que Deus, sabe qual é a sua surpresa? Que Deus é maior do que te imagina. Com certeza, não tem dúvida, não existe palavras, né? Essa vai ser... Não, hoje, Wallace, você fala isso. Você olha para a criação, você fica maravilhado. Maravilhado. Você olha para os pássaros, você olha para tudo. Você vai chegar na eternidade, isso aqui é sombra. É sombra. Você vai... Seu migalha que cai da mesa do Senhor. Quando você vê o plano de salvação, o envio do Espírito Santo, você fica maravilhado. Mas chegar na eternidade, você vai ter uma surpresa maravilhosa. Ele é maior do que você pode imaginar. Nossa, nunca subiu, né? Aquilo que o olho não viu, o olho não viu, e nem subiu o coração. Não é que Deus tem preparado. Então, não é inimaginável. É inimaginável. Mas eu queria, antes de encerrar, eu sei que você já está já tá olhando para o relógio, eu queria ler um texto, vai, Josias, em João, porque eu acho que ele é interessante aqui. Lá em João, no capítulo 20, quando Jesus 22. aparece aos discípulos, né? Maravilha. E eles estavam preocupados, né? O governo romano era muito, muito duro, eles rígido, eles preocupados. Jesus chegou e paz seja convosco, né? Mas antes de tudo, Jesus fala no verso 22, diz assim, e havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. E nós recebemos, né? Isso aqui foi um ato final, né? Foi quase antes da morte, né? Antes de ser assunto aos céus. Né? Antes de ser assunto aos céus. Na realidade isso. Receber o Espírito Santo. Que Espírito Santo? Aquele Espírito Santo que estava presente no Velho Testamento, estava presente com ele e agora ele joga para nós começarmos o Novo Testamento. Glória a Jesus. Bom, não tinha expressão mais apropriada para a gente terminar essa edição, porque na sequência nós vamos entrar exatamente no Pentecostes, no derramado do Espírito Santo, na realidade da igreja hoje. Então, se nós pudermos deixar, parafrasear Jesus, falar em nome dele, para quem está em casa nos assistindo, é receber o Espírito Santo. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa. Peixoto, a paz, Senhor. Querido, a paz, Senhor, com muita pena. Tristeza não, porque a gente não... Alegria pelo que vivemos, mas precisa que acabar. Mas temos que acabar, infelizmente. Mas olha, vamos ter mais. Vamos ter mais. Pastor Josias, o Wallace, os demais irmãos, aproveitem toda a playlist. Isso. Wallace, Pai do Senhor, querido. Pastor Josias, Peixoto, os irmãos que nos assistem, a paz do Senhor. Amém. E a gente se despede de você que está acompanhando, pedindo sempre, recomendando que se você estiver na plataforma do YouTube, no canal do YouTube, não deixe de curtir esse conteúdo, de compartilhar com outras pessoas, de fazer um comentário, nem que seja apenas dizendo de onde você é. Sabe por que isso é importante? É interessante a gente reforçar isso, porque a plataforma, o YouTube, ela trabalha com isso. Quanto mais interação, ela entende que as pessoas gostam do conteúdo e oferecem para outras pessoas. Então, é uma forma de você contribuir com a divulgação desse conteúdo, tá certo? Se você estiver nas demais plataformas pelas quais transmitimos, que Deus te abençoe e que você continue acompanhando a programação TV Manaim, que é muito boa, tá bom? A paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.